Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus. Estamos no ar com o programa Nova Vida. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine. Glória a Deus. Precisamos ficar ligados com Deus em todo momento, firmados na presença de Deus. Que o Senhor conceda a cada irmão, a cada vida que está nos ouvindo, a vitória, a bênção, que o Senhor te cure neste momento, te liberte de toda a opressão do mal, que o Senhor te dê discernimento e que a paz do Senhor reine na sua vida, que o Senhor te dê direção em todos os caminhos que você deve andar, em nome de Jesus. Amém? Precisamos pedir direção a Deus nos caminhos que nós devemos andar, meus irmãos. Tudo nós precisamos ter direção de Deus, aleluia. Os ventos e as tempestades passam e nós queremos muitas vezes ficar guardados, ficar numa redoma guardados. A palavra do Senhor diz para nós realmente nos refugiarmos, a gente fazer morada em Deus. Mas eu digo, meus irmãos, nós estamos vivendo em Deus, mas nós não estamos excluídos de passar pelos ventos. Deus não tira o vento do nosso caminho, Deus não tira a cova do caminho muitas vezes, a cova do leão, não tira a fornalha. Deus permite que certas situações nós possamos passar no meio de todas as situações. Mas eu digo, meus irmãos, nós temos que passar pelas situações firmados em Deus. Aleluia, para a glória de Deus. Então, as pessoas, elas querem orar e nós precisamos orar realmente para que o Senhor nos livre das tentações, nos livre de todo o mal. Jesus nos ensinou a oração, o Pai Nosso, para que a gente realmente esteja orando para que o Senhor nos livre das tentações. Porque são muitas tentações, meus irmãos. O Senhor nos livra, o Senhor nos dá livramento. Aleluia. Mas tem situações que nós passamos. O Senhor diz que virá tentações sobre as nossas vidas e Ele não vai permitir tentações além do que a gente possa suportar. Aleluia. Nós vemos que Deus não tirou tentação ali de Eva e de Adão. Deus permitiu que a serpente tentasse a Eva. Deus permitiu. E aquela árvore estava no jardim exatamente com uma ordem para que eles realmente não desobedecessem a Deus. E todo pecado é desobediência, meus irmãos. Então, muitas coisas estão no nosso caminho, meus irmãos. Do mesmo jeito que a serpente tentou a Eva, Deus simplesmente poderia ter excluído eles daquela tentação. Mas por que Deus permitiu que eles fossem tentados? Para ver onde estava a obediência deles. E eu digo, meus irmãos, nós somos tentados e muitas vezes para saber aonde está o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Onde está o nosso desejo? Somos tentados de diversas formas, meus irmãos. Somos tentados dentro dos nossos pensamentos, quando somos acometidos de ofensa, de injúrias, de calúnia. E muitas vezes nós somos tentados a nos revoltar, tentado revidar com palavras, revidar com sentimento, revidar com processos, porque nós somos tentados. A nossa carne, meus irmãos, muitas vezes não quer ser ofendida, ser machucada. É uma carne que ainda está dodói. Mas, meus irmãos, a tentação ela vem de diversas formas. As tentações elas vêm pela humilhação. E se nós estamos aqui neste mundo, meu irmão, e a palavra nos confirma que nós vamos passar por provações, que é necessário entrar no reino de Deus depois de passar por muitas provações. E aí? Então você precisa entender que nós temos situações que nós vamos passar, aleluia, e vamos passar elas com Deus. Vamos passar com Deus. Deus pode nos excluir de todo problema, meus irmãos. Deus pode nos excluir de todos os problemas. As pessoas acham assim, agora eu estou orando e não vai acontecer nada comigo. Eu digo, Deus nos livra, Deus nos dá livramento. Vamos pegar o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Ele passou pelos açoites, ele passou pelas prisões, ele passou pelos naufrágios, ele passou até pela picada da serpente ali, da víbora, meus irmãos. Ele passou por todas essas coisas, foi apedrejado e jogado como morto. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele não foi poupado
exatamente de ser açoitado, de ser humilhado, de ser crucificado e morto por nós, meus irmãos. Mas nós não queremos, ninguém quer, meus irmãos, passar pela prova, ninguém quer, nem pensa. Então, muitas coisas frustram muitos cristãos porque estão indo para a igreja, e eles não querem que nada aconteça errado. Exatamente, mas nós não queremos que nada aconteça errado na nossa vida, por isso que nós buscamos em Deus. Aleluia. Mas as coisas acontecem, os ventos acontecem, as tempestades acontecem, meus irmãos. Então, a gente tem que dar glória a Deus. Amém? Então, os ventos vêm, as tempestades acontecem. Aleluia. Estava aqui na minha casa, aqui, passou o vento aqui, glória a Deus, o vento passou e passou muito forte, as telhas subiam e desciam, aleluia, a gente clamou a Deus, louvado é o nome do Senhor, arrancou algumas telhas, caiu umas árvores, quebrou o cano de água, aleluia, mas só isso, e dou glória a Deus, o vento passou, glória a Deus, mas fez um estrago em muitas vidas, em muitos lugares que perderam muitas situações, pessoas perderam vida. O vento vem pro ímpio, o vento vem pro santo, vem para todo mundo, meus irmãos. Aleluia. Amém? E a gente clama, e o Senhor nos guarda. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Nós não estamos livres de passar por aflições, não, meus irmãos. Enquanto estamos neste mundo, Jesus é muito claro. No mundo tereis aflições. O mundo vem as aflições. Nós queremos ir para a igreja e acha que só vai acontecer o mal com aqueles que estão lá fora. Não, meus irmãos. A palavra do Senhor, como diz no livro de Romanos 8, enquanto nós estamos nesse corpo, nós gememos. Gememos. Aleluia. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. O fato de nós gemermos, nós não podemos passar uma vida chorando por causa das calamidades, meus irmãos. Nós temos que realmente levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Temos realmente que levantar, meus irmãos. Vamos voltar, já tenho pregado muitas vezes a palavra ali de 1 Samuel, no capítulo 29 e 30 de 1 Samuel, quando Davi se envolve ali com os filisteus e queria lutar contra o povo de Israel, mas ali nós vemos que o próprio Senhor não permitiu. E nós vemos que quando Davi ele volta para sua terra, no qual estava fazendo morada em Ziclag, nós vemos lá em 1 Samuel 30, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, já os amalequitas tinham invadido o sul, Ziclag, e tinham ferido Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativa as suas mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequeno como grandes, e ninguém, porém, mataram. Então somente levaram consigo e foram ao seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e as suas filhas tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa do seu filho, das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém? Olha que tremendo. Aleluia. Deus não excluiu de Davi sofrer ali esta perseguição dos inimigos, de sofrer essa investida do inimigo, de queimar a fogo exatamente a cidade e levar exatamente os filhos, as filhas, levar as suas esposas e também todos os despojos. Nós vemos que quando eles chegaram, então Davi e o povo que se achava com ela alçaram sua voz e choraram, até que nele não houve mais força para chorar. Meu irmão e minha irmã, nós vemos que aquilo foi um choque, foi exatamente um sentimento de perda, um sentimento de frustração, porque Davi era um homem de Deus, Davi era um homem segundo o coração do Senhor, aleluia.
Davi buscava a presença de Deus. Davi poderia ter questionado o Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Não, mas naquele momento era um momento de dor, de sofrimento, porque eles estavam imaginando o que poderia ter acontecido com os filhos, com as filhas, com a esposa. Os inimigos levaram, meus irmãos. Então havia uma voz de choro, aleluia, e não houve mais força para chorar. Eles perderam até a força, meus irmãos, o ânimo para chorar. Mas a palavra de Deus diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma do todo o povo estava amargurada por causa dos filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Não adiantava, meus irmãos, Davi continuar chorando. Não adiantava mais Davi ficar chorando. E ainda havia uma opressão do povo querendo matá-lo. Imagina, Davi era um líder. Davi levantou com eles homens realmente que estavam amargurados de espírito, homens que estavam todos endividados. E Davi levantou exatamente como líder desses homens e estruturou essas vidas. Mas parece que neste momento havia uma dor de responsabilidade que o povo estava colocando sobre Davi. Estavam tentando matá-lo, meus irmãos. Eu digo, Davi já estava sofrendo pela perda ali dos seus filhos, das suas mulheres, e ainda estava sofrendo a opressão dos seus próprios companheiros querendo matá-lo, meus irmãos. Mas Davi realmente não parou, meus irmãos. Davi não ficou realmente remoendo o seu coração. Ele foi buscar força em Deus. A palavra diz que, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Glória a Deus. Nós vemos que Davi buscou a presença de Deus e se fortaleceu. Nós vemos que Davi consulta o Senhor se é para ele perseguir os inimigos, se alcançaria. O Senhor disse que entregaria os seus inimigos. E Davi exatamente vai atrás do povo, dos amalequitas, e Davi alcança e resgata todo o povo de volta, as mulheres, os filhos, aleluia, e todos os despojos. Meus irmãos, eu quero chamar a tua atenção, aleluia. Enquanto Davi estava chorando, Deus não falou com ele. Enquanto Davi estava ali, exatamente o povo todo amargurado, meus irmãos, enquanto Davi estava ali tentando exatamente entender o que estava acontecendo com a sua vida, ele estava totalmente parado, sem ação. Enquanto Davi estava chorando até perder as suas forças, meus irmãos, enquanto Davi estava angustiado, nada aconteceu, meus irmãos. Eu digo, minha irmã, enquanto você está aí chorando, lamentando a sua vida, a sua tristeza, nada vai acontecer. Enquanto você está aí, Senhor, por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Por que tudo está acontecendo na minha vida? Minha irmã, enquanto você está lamentando todas essas coisas, nada vai acontecer. Mas a palavra diz que Davi buscou o Senhor. Quando Davi buscou o Senhor, glória a Deus, aleluia, ele teve exatamente a resposta de Deus. Ele teve exatamente uma força que veio de Deus na sua vida, glória a Deus. E o Senhor diz: persegue os teus inimigos, Davi, glória a Deus, porque alcançará. Meus irmãos, o inimigo muitas vezes entra na nossa vida para tentar nos destruir. Tem situações na nossa vida que vêm para tentar nos destruir, mas nós temos que aprender exatamente com as situações, meus irmãos. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida. O Senhor não quer que a gente pare no meio das investidas ou no meio das perdas, não, meus irmãos. O Senhor quer que no meio das nossas perdas nós tiremos força das nossas fraquezas. Eu não sei qual é o teu estado hoje, meu irmão e minha irmã, mas Deus quer que você tire força desse estado. Tem pessoa que está sem força fisicamente, está sem força, sem ânimo, sem vontade de viver, sem vontade de prosseguir. Você olha a tua vida, está saqueada. O inimigo tem saqueado a sua vida. O inimigo tem saqueado. Nós vemos que ali o inimigo levou exatamente os filhos, levou as filhas, levou as esposas, saqueou os bens. Eu digo, muitas vezes você está até com a sua esposa dentro da sua casa, os seus filhos dentro da sua casa, mas eles estão saqueados pelo inimigo, porque eles não estão na presença de Deus. Hoje quem está saqueando os seus filhos, a sua esposa, não são os amalequitas,
Não são os soldados físicos de guerra, não, meus irmãos. Mas você está perdendo seus filhos, sua esposa para o mundo. O mundo tem saqueado os filhos. As más conversações têm saqueado seus filhos, sua esposa, o seu esposo. O mundo tem saqueado. Aleluia. E muitas vezes você, minha irmã, fica frustrada, porque você sabe que do jeito que eles estão andando, eles não vão ter salvação, porque o inimigo veio para destruir a vida deles, meus irmãos. E muitas vezes nós ficamos lamentando, Senhor, Senhor, por que tanta luta, por que tanta prova? Ficamos com o coração exatamente frustrados, choramos. Mas nós temos que fazer como Davi, meus irmãos. Não adianta a gente ficar lamentando, nós temos que perseguir os nossos inimigos. Nós não podemos deixar o inimigo realmente nos saquear e nós ficarmos só lamentando, não. É tempo exatamente, o Senhor diz, levanta, porque o Senhor nos fez para sermos vencedores, aleluia. O Senhor nos fez mais do que vencedores, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Davi no momento ficou fraco, ficou até ameaçado de morte, mas ele buscou força no Senhor e o Senhor o fortaleceu. O Senhor está te chamando, minha irmã, para se fortalecer no Senhor, para você perseguir os seus inimigos e resgatar da mão dos seus inimigos a sua casa, a sua família. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Você pode ter perdido muitas coisas, mas quando nós perseguimos os nossos inimigos, nós o alcançamos, aleluia, os livramos da boca do leão. É pela força do Senhor que nós vamos conseguir isso, meus irmãos, aleluia. Nós só precisamos entender, aleluia, que não adianta nós ficarmos lamentando e chorando uma vida toda, mas nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, com espírito de ousadia, exatamente, sermos ousados. Precisamos expulsar os inimigos da vida dos nossos, aleluia, os inimigos que vêm para roubar. O inimigo vem para roubar. O inimigo, ele penetra hoje no mundo virtual. O mundo virtual, meus irmãos, as pessoas acham que Satanás vai bater lá na porta com um garfo, um chifrinho vermelho, com um garfo na mão lá na porta, e você fala, não, aqui não pode entrar. Ah, eu quero entrar, não, aqui eu... Não. As pessoas imaginam o diabo só na vida física. E eu digo, meu irmão, o inimigo está no mundo espiritual. O inimigo, ele penetra, meus irmãos, como que pelo ar, dentro da sua mente, dentro da mente das pessoas, meus irmãos. Ele penetra pelo meio de comunicação, meus irmãos. Ele penetra através de um jogo de videogame. Ele penetra, meus irmãos, dentro do mundo virtual que vocês não imaginam. A ação que o diabo tem, que o homem natural não entende, não tem discernimento, meus irmãos, para manipular as mentes, criar no coração das pessoas o desejo, a fúria, o ódio, a vingança. Meus irmãos, toda uma doutrina diabólica que vem infiltrada no meio televisiva que as pessoas hoje têm consumido dia e noite, meus irmãos. As pessoas estão realmente dominadas pelo diabo. Nós vemos que cada dia mais passa, as pessoas estão tão dependentes, meu irmão, do mundo virtual. E toda a manipulação do anticristo, ela vem pelo mundo virtual, meu irmão. Ela vem pela ação do mundo virtual. As pessoas hoje, meus irmãos, estão dependentes e cada vez vão ficar mais dependentes, meus irmãos. A vida virtual, meus irmãos, vai ser como marca-passo no coração das pessoas, meus irmãos. Elas não vão conseguir viver sem a marca da besta, meus irmãos. Então, a introdução está aí, a dependência está aí. Nós sabemos que pessoas, filhos, homens, mulheres já se tornaram tão dependentes que elas não conseguem mais se livrar. Faça uso deste material somente por necessário, meus irmãos. Somente para o necessário. Se você puder não usar, melhor ainda. Se você puder não usar, melhor ainda. Através disso, meus irmãos, vem toda a malignidade, vem as falsas notícias, vem as falsas doutrinas, vem
tudo, meus irmãos, carregando uma doutrina diabólica, meus irmãos, que está desvirtuando toda uma geração está desvirtuada exatamente. Ela manipula tudo, meus irmãos. Ela manipula a política, ela manipula exatamente as autoridades, ela manipula os homens, ela manipula tudo, meus irmãos, através desse impulso que Satanás usa para trazer toda a confusão sobre uma humanidade. É isso que Satanás vai deixar, um povo totalmente dependente desse mundo virtual. Satanás dá um cálice de tontear para toda a geração, e Deus está permitindo, meus irmãos, e tudo isso já está profetizado, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais a criatura do que o Criador. Os homens estão amando os animais, meus irmãos, idolatrando os animais. Meus irmãos, os animais viraram ídolos no coração de muitos, meus irmãos. Muitos. Havia no mundo há muitos anos atrás que uma canção troca o seu cachorro por uma criança pobre. Meus irmãos, as pessoas estão passando fome, miséria, necessidades, e não se estende a mão, mas consegue colocar até um colar num animal que vale muito, que dava para alimentar muitas vidas, meus irmãos. O mundo está tão trocado já faz muito tempo. Não podemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, meus irmãos. Para o mundo, o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro para o mundo, meu irmão. E eu digo, você viver em Deus é perder tempo para o mundo. E nós precisamos perder o tempo para o mundo para ganharmos o reino de Deus. Eu digo sempre, viver com Deus é você ter uma carga horária. Você precisa se alimentar de Deus. Você precisa estar em Deus. Deus te criou para você andar com Ele, meus irmãos. Mas o mundo veio te roubar. O mundo veio te roubar. Mas nós precisamos estar fortalecidos e se alimentar do reino de Deus. Nós precisamos se alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos se alimentar da bondade de Deus. Nós precisamos se alimentar da misericórdia de Deus. Nós precisamos realmente viver em Deus para que nós sejamos influenciados por esta unção espiritual nas nossas vidas, para fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença, meus irmãos. Aleluia! Eu digo, sabe por que tem muitas pessoas derrotadas? Porque o inimigo tem entrado na sua vida e tem realmente devastado áreas da sua vida. E não adianta, meus irmãos, nós falar, Deus sabe. Eu digo, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. Meu marido está ali, fazendo umas coisas erradas, mas Deus sabe. A minha esposa está fazendo umas coisas erradas, Deus sabe. Meus filhos, Deus sabe. Deus sabe. Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu digo, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. Você está vendo os teus filhos no caminho tudo torto, no caminho tudo errado, e você não abre a tua boca. Você não abre. Você está vendo o diabo realmente arrancar a sua casa da tua presença e você não faz nada. Você não busca no Senhor, você não tem autoridade espiritual. Meus irmãos, nós não podemos exatamente nos acovardar. A covardia, os covardes não vão dar o reino dos céus, meus irmãos. Deus quer em nós ousadia, sermos ousados espiritualmente, ser ousado no espírito, porque o diabo vem roubar. E o diabo, quando você vai tomar alguma coisa dele, meu irmão, ele fica meio valente. Então, para saquear o valente, precisa ter um outro mais valente. Como diz a palavra, Jesus diz, os valentes saquearam ali, os amalequitas saquearam tudo o que Davi e o seu povo tinha, inclusive as suas esposas e as suas mulheres. Eles choraram, lamentaram, se angustiaram e não adiantou nada. Mas quando Davi buscou no Senhor a força, glória a Deus, o Senhor o revestiu de força. E Davi, ousado, saiu no espírito cheio de ousadia até alcançar os seus inimigos e livrar exatamente tudo aquilo que o inimigo tinha tomado. Eu digo, enquanto você está lamentando aí pela sua casa, pela vida dos seus filhos, nada vai acontecer.
Mas quando você tomar uma posição, você viu que o povo queria apedrejar Davi. Muitas vezes, até os próprios da sua casa, quando você fala de Deus, parece que se levantam todo mundo contra a tua vida. Se levantam. Chega, não quero mais ouvir de Deus aqui não. Chega de Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. É isso que o diabo não quer escutar na tua casa, Jesus. O diabo não quer escutar Jesus na tua casa. O diabo não quer Jesus na tua casa. O diabo quer reinar dentro da sua casa. O diabo quer falar que quem manda sou eu, você fica quieta. E aí você se acovarda. Eu não vou entristecer porque é uma maior guerra, uma maior luta. Toda vez que eu vou falar com eles é uma luta. Tá certo que a nossa guerra não é na carne, meus irmãos. Nós não temos que guerrear na carne. A nossa luta é contra todas as hostes espirituais do mal. Mas eu digo que o diabo tem saqueado a tua casa. E você tem afligido o seu coração. Você tem afligido exatamente a sua alma. E é mais fácil muitas vezes você fazer a vontade deles, da carne, das coisas erradas, que você entrar exatamente na oração por Deus, se fortalecer no Senhor. Você não precisa guerrear na carne com eles, discutir, mas você não precisa concordar com as coisas erradas que eles estão fazendo. Acorda, desperta. Deus está falando de mulheres que têm que tomar uma posição corajosa na presença de Deus, se fortalecer no Senhor. Aleluia, você tem que estar fortalecida no Senhor, não tem que ter concordância com o erro, não, meus irmãos. Quem tem que sair da sua casa é as coisas erradas e não te chamar exatamente como cúmplice do erro, cúmplice das concupiscências carnais. Meus irmãos, Deus nos levantou para sermos vencedores, para ganharmos as batalhas, para expulsarmos o mal que está no meio da sua casa, no meio da sua família. É tempo de se levantar, meu irmão e minha irmã. É tempo de colocar o inimigo para fora. E eu digo, não fique entristecida quando a afronta vem, porque a afronta ela vem do inimigo. Meu irmão, não entristeça o teu coração, porque isso vem do inimigo. Davi, um líder, um Davi que levantou um povo, estava escutando do seu próprio povo que queria apedrejá-lo, mas Davi foi buscar força no Senhor, porque muitas vezes você está esperando alguma coisa do teu esposo, dos teus filhos, e parece que vem mais pedrada. Eu digo, não fique esperando da natureza humana, não. Se fortaleça no Senhor, se fortaleça em Deus, se fortaleça, aleluia. Nós temos que estar firmes no Senhor, meus irmãos, porque pode ser até da nossa carne, pode ser filho, pode ser filha, meus irmãos, mas quando estão usados pelo diabo, meus irmãos, é nosso inimigo. Nós vemos que o próprio Davi teve dentro da sua casa, dentro dos seus filhos, o seu próprio inimigo foi o seu filho. E eu digo, meus irmãos, ou nós estamos fazendo a vontade de Deus. Eu digo, Deus tem um plano de salvação, mas tem uma fúria muito grande do inimigo exatamente contra os teus. É necessário você se fortalecer em Deus. Deus está falando para você se fortalecer em Deus, se revestir de toda a armadura de Deus para você enfrentar essas hostes espirituais do mal que estão dentro do seu lar, dentro da sua casa. O inimigo tem que sair, tem que ter libertação. Minha irmã, não concorda mais com as concupiscências. É tempo de você começar a mudar o mundo virtual de dentro da sua casa. É tempo exatamente, não é para você comprar mais e mais e mais coisas para favorecer esse pessoal no mundo virtual. Meus irmãos, tem que saquear o inimigo, tem que saquear o inimigo. É tempo de nós saquearmos o inimigo. O inimigo quer dar todo o mundo virtual, mas o Senhor diz, derruba os teus inimigos, derruba os postes ídolos. Meus irmãos, a idolatria hoje não é estátua. Meus irmãos, a idolatria hoje está no celular, a idolatria hoje está nos smartphones da vida, a idolatria está no mundo virtual. Acorda, desperta, porque o teu inimigo
Meu irmão, não é arcaico não. O teu inimigo não fica fazendo as pessoas só adorarem postes ídolos não, ou ídolo. O inimigo faz você adorar o mundo virtual. Ele te prende, meus irmãos. O inimigo está muito mais além do que você pode imaginar. Ele está no mundo espiritual e você não tem sabedoria humana, meu irmão, que possa vencer ele no mundo espiritual. Por isso que o Senhor nos deu o seu Espírito e diz: anda no Espírito, para que você possa vencer exatamente as astutas ciladas do inimigo, porque o Espírito te dá discernimento, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você luta no mundo espiritual. Nós lutamos no mundo espiritual para amarrar as forças das trevas do inimigo. Meu irmão, minha irmã, desperta, levanta, aleluia, não fica mais chorando, não fica mais, é tempo, levanta, o vento pode ter passado, tudo pode ter saqueado, o inimigo pode ter saqueado, eu digo, não fica mais lamentando não, levanta, acorda. Ah, pastor, eu não tenho nada, ainda que você só tenha o seu físico, nem roupa no corpo, levanta do jeito que você está, aleluia, busca a presença de Deus. Pastor, eu estou sem força, eu digo, é neste momento que Deus vai te dar força, quando você não tem força, porque quando você está fraco, você vai até o Senhor, aleluia, e fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor, me fortalece na tua presença, me renova, e o Senhor te renova, o Senhor te enche de ânimo, o Senhor te enche exatamente de saúde, de virtude, glória a Deus, porque o inimigo quer te oprimir, o inimigo quer saquear exatamente a tua esperança, a tua vontade, mas não vos conformeis com este século, não se conforma, meus irmãos, do jeito que o diabo quer, não se conforma com a tua natureza, com a tua fraqueza, aleluia, glória a Deus, precisamos estar cheios do poder e da glória de Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, estamos aqui louvando a Deus pela tua vida, porque Deus está te fortalecendo, Deus está te dando estratégia exatamente para você não ficar mais aí caído, frustrado, desanimado, mas Deus coloca a esperança em você. Ande, aleluia. Davi perseguiu por 3 dias os seus inimigos, aleluia. Parece que você está numa caminhada, ainda você não está enxergando nada, mas o Senhor diz, aleluia, não perca o teu ânimo durante a caminhada, prossegue até o fim, porque Deus te dá vitória, aleluia. Você pode caminhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, não importa quantos dias, mas a vitória do Senhor é certa na tua vida. Creia somente, o Senhor te levantou para ser vencedor, aleluia, glória a Deus. Ele nos fez mais que o vencedor naquele que nos fortalece. O Senhor nos fortalece, o poder de Deus, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus da unção está sobre essa tua vida, e o Senhor te abençoa, o Senhor te cura, o Senhor te livra, a unção de Deus está sobre a tua vida e te levanta e te dá ânimo. Glória a Deus, creia, porque coisas melhores virão, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor transforma o choro em alegria, glória a Deus, porque o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã, e a alegria ela vem renascendo dentro do seu coração, glória a Deus, porque o Senhor enxuga as lágrimas, glória a Deus, e coloca alegria, aformoseia a sua alma, aformoseia o seu rosto, glória a Deus, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Cadê o povo do glória a Deus desta rádio? Aleluia! Os irmãos aí estão tudo ligado com a gente, mas precisamos aí ouvir um glória a Deus, um aleluia deste povo. Os irmãos estão sempre aí com a gente. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar ligados, a irmandade ligada. Glória a Deus e aleluia. Fica com essa palavra, creia, meu irmão, amém? Deus é o Deus que opera todas as coisas em nós, mas nós precisamos ser esse canal de bênção. Canal de bênção é ter esperança no Senhor, é ter entusiasmo, amém? É ter ânimo, é ter um coração crendo,
Amém? Que o Senhor nos encoraje e o Senhor faz nós curarmos as nossas feridas. O Senhor nos faz heróis espirituais nele. Amém? Nós somos heróis no Senhor. Amém? Soldados de Cristo, soldados para vencer. Deus não deixa os seus soldados caídos no campo de batalha, não. O Senhor os reveste, glória a Deus. E o Senhor te revestiu. Não fique mais prostrado. Não fique mais agachado dentro da trincheira de batalha. Levanta e derruba o teu inimigo. Em nome de Jesus. Amém.